Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas e se eu te dissesse que essa frase não é apenas uma oração, não é apenas um consolo para os que sofrem, nem um alívio para os aflitos? Essa é uma senha, um código que esconde os fundamentos eternos da prosperidade, da direção e do legado. Cada palavra, cuidadosamente tecida há milhares de anos, carrega dentro de si os mesmos princípios que moldaram impérios, que moveram homens como Carnegie, Ford, Disney, Edison. Homens que entenderam, mesmo sem saber, que essa afirmação não era um verso religioso. Era uma convocação divina para viver com propósito. O Senhor é o meu pastor. A metáfora mais antiga para a liderança absoluta. Um pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Ele sabe quando uma está ferida, quando uma se desvia, quando uma precisa de direção. O verdadeiro líder não impõe, ele guia. E é isso que Napoleon Hill grita em silêncio por trás de cada página de Pense e Enriqueça. Que o sucesso não é uma força externa, é interno. É você ouvindo a voz que guia, é você assumindo que não caminha sozinho, mas que há uma inteligência superior, seja você religioso ou não, que atua através de você, não por você. Nada me faltará. Essa é a parte que muitos repetem, mas poucos entendem. Nada me faltará não significa que você terá tudo o que quer. Significa que você terá tudo o que precisa para crescer, para se tornar o que nasceu para ser. Quando Hill entrevistou mais de 500 milionários e mapeou a ciência do sucesso, ele encontrou um padrão que é espelhado exatamente aqui. Não existe falta para quem está no caminho certo. Oportunidades surgem, portas se abrem, pessoas aparecem, ideias se revelam. Mas só quando você está alinhado, só quando sua mente, sua visão e seu coração caminham como um exército sob comando. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui não se fala de conforto, mas de clareza, de propósito. Os verdes pastos não são o luxo, são a nutrição, são os ambientes férteis para sua mente criar, para seu espírito respirar. E as águas tranquilas não são ausência de caos, são domínio emocional, controle interno. Ford enfrentou falências. Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Eles não foram guiados por mares calmos, mas construíram calma dentro de si. Isso é sabedoria prática. Ser como água. Ser conduzido, mas não controlado. Ser flexível, mas não fraco. Refrigera a minha alma, porque a alma cansa. Porque o caminho da grandeza não é só luz, é também sombra. Você será traído, será desacreditado, será tentado a voltar para trás. Mas aqui está o ponto. A alma não é refrigerada pelo descanso. É refrigerada pelo propósito, pela certeza de que há um porquê por trás da dor. Lincoln liderou uma nação em guerra. Perdeu filhos. Foi desprezado por sua aparência e oratória. E mesmo assim, permaneceu. Porque sabia, assim como Hill aprendeu, que o sofrimento se torna semente quando regado com propósito. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Justiça, aqui, é retidão, é integridade, é alinhamento entre quem você é por dentro e o que você expressa por fora. Napoleon Hill foi claro. Ninguém se torna verdadeiramente próspero violando os princípios eternos. Pode até enriquecer, mas perderá o sono, perderá a paz. A prosperidade que permanece é aquela construída sobre a fundação da verdade. E por amor do seu nome. Porque você não está representando apenas a si mesmo. Cada ação sua carrega um legado, um impacto. Você é a ponta visível de uma força invisível que opera por trás do tempo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é o ápice da transformação. Não é se eu passar, é quando. Porque todos passarão. Todos enfrentarão a escuridão. Mas sombra não mata. Sombra apenas revela a luz. Edison dizia que cada falha apenas o aproximava da solução. Hill ensinava que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. O vale é parte do caminho, não o fim. E você, mesmo ali, continua caminhando. Isso é resiliência. Isso é poder. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A coragem não é ausência de medo.
é a decisão de não ser dominado por ele. A presença do medo é natural, mas a permanência nele é opcional. Quando Hill fala da fé como um dos princípios mestres do sucesso, ele não está falando de religião. Está falando de certeza emocional, de convicção inabalável, de saber que, mesmo quando tudo parece contra, algo dentro de você permanece de pé. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara corrige, o cajado direciona. Isso é disciplina. Isso é ação consciente. Hill repetia: autodisciplina é o centro da roda do sucesso. Você pode ter talento, visão, desejo, mas sem disciplina, tudo se desfaz. E disciplina não é punição, é proteção. É você impondo estrutura à sua própria força criativa. É você se tornando senhor da sua mente e não escravo dos seus impulsos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O verdadeiro sucesso não é escondido, é manifesto, é público. E sim, muitas vezes, é diante daqueles que duvidaram, zombaram ou te abandonaram. Mas aqui está a chave. A mesa é servida por Deus, mas você precisa estar presente para comer. Não adianta a oportunidade se você não estiver pronto. Não adianta o reconhecimento se você não tiver construído um caráter à altura. Unges a minha cabeça com óleo. Unção aqui representa autoridade. Clareza. Clareza é poder. Quando você sabe quem é, quando entende sua missão, nada te paralisa. Napoleon Hill chamava isso de definido propósito maior. A clareza de saber onde está indo e por quê. Essa clareza magnetiza pessoas, atrai recursos, abre caminhos. O meu cálice transborda. Abundância não é ter mais do que precisa. É ter tanto que você começa a transbordar, começa a impactar, começa a deixar legado. Carnegie fundou milhares de bibliotecas. Rockefeller financiou universidades. E tudo começou com uma decisão interna: servir. O cálice transborda quando você entende que a vida não é só sobre você. É sobre o que você deixa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O sucesso real não se esconde. Ele te segue, porque é consequência. Bondade e misericórdia são os rastros que você deixa no mundo. São as marcas que sua jornada imprime no caminho. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa aqui não é um templo físico, é um estado de consciência. É viver em alinhamento. É habitar em propósito. E quando você vive assim, seus dias não apenas passam. Eles contam, eles somam, eles ecoam na eternidade. Há uma diferença colossal entre existir e viver. Entre respirar e impactar. Entre caminhar e liderar. Quando Davi declarou que habitaria na casa do Senhor por longos dias, ele não falava de um edifício com colunas e teto, mas de uma mentalidade. Um estado de alinhamento onde a mente, a alma e a ação caminham em unidade absoluta. Napoleon Hill chamava isso de estado de mente positiva, mas não no sentido romântico. Era uma força operante, um ímã que atrai circunstâncias, pessoas e resultados, porque está profundamente enraizado em propósito. Essa é a verdadeira casa. É nela que você habita quando vive em direção, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Vivemos em um mundo que valoriza pressa, que idolatra a produtividade, que corre atrás de metas sem saber o porquê. Mas a sabedoria milenar nos alerta. De nada adianta correr com pressa se você está no caminho errado. Edison passou anos testando filamentos porque ele sabia que a direção estava certa. Ford persistiu contra todos os engenheiros da sua época porque via um futuro onde cada família teria um automóvel. Eles não precisavam de aplausos imediatos. Precisavam apenas da convicção de que estavam alinhados com algo maior. E é isso que diferencia os grandes dos comuns. Os grandes são guiados por visão. Não é apenas um desejo. É uma imagem interna tão clara que se torna inevitável. Hill fala de clara definição de propósito como a primeira pedra fundamental do sucesso. Sem visão, você não constrói nada que dure. Você vive reagindo ao mundo, ao invés de moldá-lo. A maioria das pessoas acorda todos os dias sem saber o que estão construindo. Trabalham por dinheiro,
lutam por sobrevivência, vivem por distração. E quando a vida cobra sentido, se sentem vazias. Mas aqueles que acessam essa visão, essa casa interior, passam a operar em outro nível. Eles não dependem de motivação. Eles são movidos por missão. E essa é uma verdade que o Salmo 23, reinterpretado pela mente moderna, nos entrega com força brutal. Prosperidade não começa com dinheiro, começa com clareza, com mente limpa, com fé ativa, com direção bem definida. E essa clareza se transforma em disciplina, porque uma vez que você sabe o que quer, o que nasceu para fazer, cada ação sua ganha peso. Você não desperdiça mais tempo. Não se envolve em guerras pequenas. Não se distrai com críticas baratas. Você constrói, silenciosamente, implacavelmente. Como os grandes, como Disney, que foi demitido por falta de criatividade e depois desenhou um mundo inteiro que hoje vale bilhões. Como Lincoln, que perdeu mais eleições do que venceu, mas não desistiu porque sua missão era maior do que sua dor. E aqui entra um dos segredos mais negligenciados por quem busca prosperar: a capacidade de suportar, de resistir, de adaptar. Resiliência não é apenas força, é transformação. É você tomar a perda e extrair lição. É você cair e levantar mais forte. É a habilidade de continuar mesmo quando o ambiente te empurra para trás. Hill chamava isso de poder de persistência e dizia que era mais importante do que inteligência, do que sorte, do que talento, porque todos os outros falham sem ela. E essa persistência nasce da fé. Não fé cega, mas fé construída, alimentada, nutrida todos os dias com palavras, pensamentos, ações. Fé é a convicção de que a semente que você planta hoje pode não florescer amanhã, mas florescerá no tempo certo. Carnegie construiu seu império ao longo de décadas, começando como operário. Ele tinha fé no processo. Ele via além do imediato. E quando você vê além, você começa a agir com coragem. A coragem de dizer não ao medíocre, de abrir mão do confortável, de assumir o controle total da sua vida. Não importa onde você nasceu, não importa o que te fizeram, não importa o que você perdeu. O que importa é o que você decide fazer agora. Esse é o grito silencioso da sabedoria de Hill, ecoando pelos séculos em palavras como as do Salmo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse tu não é apenas Deus como entidade espiritual. É o eu interior, é a força, é a consciência, é o poder criativo dentro de você. É a parte que nunca desiste, que te chama para mais, que te desafia a se tornar quem você nasceu para ser. E quando você ouve essa voz, algo muda. As suas palavras mudam, as suas escolhas mudam, as suas manhãs ganham sentido. Você passa a honrar o tempo, a tratar cada dia como um campo de batalha onde sua mente deve vencer antes que o mundo comece a gritar. Ganhe amanhã, ganhe o dia. Não é um clichê, é uma estratégia. Hill dizia que os pensamentos dominantes nas primeiras horas do dia moldam o seu destino. Você pode acordar e repetir seus limites, ou pode levantar declarando que nada te faltará. E não, isso não é misticismo barato. É neurociência. É estratégia mental. É alinhamento energético com seus objetivos. Você pensa, sente, age, e o mundo responde. Essa é a lei da atração sob um novo olhar. Não como mágica, mas como magnetismo consciente. Você atrai o que você se torna. Você cria o que você visualiza com fé e trabalha com consistência. A disciplina segue a visão. E a visão se mantém viva com gratidão. Gratidão é o combustível que sustenta a alma nos dias difíceis. Napoleon Hill afirmou que os homens mais bem-sucedidos que conheceu tinham uma característica em comum. Eram profundamente gratos. Não porque a vida era perfeita, mas porque viam propósito até nas falhas. A gratidão é a lente que transforma dor em degrau, perda em lição, atraso em proteção. E quando você vive com gratidão, você desbloqueia a última chave, o legado. Porque a vida não termina em você, ela passa por você.
Cada ação sua ecoa. Cada escolha sua constrói pontes invisíveis. Você é o elo entre o que foi e o que pode ser. Você é a continuação de uma história milenar. E a pergunta que o Salmo 23 lança sobre você, hoje, agora, enquanto ouve essas palavras, é: o que você está deixando? O seu cálice vai transbordar? Sua vida vai impactar? Seus dias vão contar? Então levante-se. Não fisicamente, ainda. Levante-se por dentro. Endireite a coluna da sua consciência. Respire fundo e ouça. Você não foi criado para viver uma vida medíocre. Você não veio a este mundo para simplesmente pagar contas e morrer. O fato de estar aqui, agora, ouvindo isso, não é acaso. É convocação. Convocação para despertar uma versão sua que talvez tenha sido esquecida, abafada, desacreditada. Uma versão que lembra do fogo, que sabe que nasceu para mais, que entende que o vazio que sente não é fraqueza, é sinal, é o eco da grandeza pedindo passagem. Porque a vida verdadeira começa no momento em que você decide parar de sobreviver e começa a liderar sua própria história, a escrever cada página com coragem e intenção. E é aí que a direção se torna tudo. Napoleon Hill ensinava que o fracasso muitas vezes é apenas falta de direção clara. As pessoas desejam sucesso, mas não sabem defini-lo. Desejam riqueza, mas não sabem quanto nem porquê. Desejam paz, mas continuam alimentando o caos. Direção não é apenas escolher um destino. É alinhar pensamento, emoção e ação com esse destino. É eliminar o que não contribui. É dizer não ao bom para alcançar o extraordinário. É entender que cada sim que você dá ao mundo tem um custo e que o sucesso exige sacrifício. Mas não sacrifício por sofrimento, sacrifício por prioridade. Os maiores nomes da história sacrificaram conforto por missão. Disney passou noites dormindo em bancos de praça. Ford foi ridicularizado ao tentar padronizar automóveis. Hill viveu anos na miséria, enquanto perseguia sua visão. Mas todos eles tinham algo que o mundo não podia tirar: convicção. E essa convicção nasce de clareza. Clareza absoluta do seu porquê. O que te move? O que você está construindo que viverá além de você? Porque se você ainda está buscando por algo externo que valide quem você é, você está olhando para o lado errado. A validação vem da missão, da entrega, do impacto. O mundo valoriza resultados, mas o universo valoriza processos. E o processo começa dentro, na mente. Você foi programado por padrões, por histórias, por vozes que te disseram o que podia ou não podia ser. Mas você pode reprogramar. E essa é a beleza da mente humana. Ela é flexível, pode ser moldada, pode ser treinada. Hill falava sobre o princípio da autossugestão, que é nada mais do que plantar ideias conscientes na sua mente até que elas se tornem crença. Você diz, você repete, você acredita, e então você age. Mas a maioria não acredita, porque não repete, porque ainda alimenta vozes antigas. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai sair do lugar. Isso não é para você. E essas vozes viram verdades internas. Verdades que sabotam, que travam, que adoecem. Mas agora é a hora de trocar essas vozes. De silenciar o ruído e sintonizar com a verdade. A verdade de que você foi chamado para mais. E o primeiro passo não é mudar o mundo. É mudar o seu mundo, a sua manhã, a sua mente. Porque o que você pensa se torna o que você sente. O que você sente se torna o que você faz. E o que você faz, dia após dia, se torna quem você é. Essa é a cadeia invisível do sucesso. Tudo começa com o invisível, com o imaterial, com o que acontece quando ninguém está vendo. E é por isso que a disciplina é tão poderosa. Disciplina não é um fardo, é uma ferramenta. É o que te mantém firme quando o entusiasmo passa, quando os resultados ainda não vieram, quando a dor parece maior do que a fé. É a disciplina que te leva além do comum, que constrói o extraordinário a partir do ordinário. E Hill sabia disso. Ele estudou homens e mulheres que não apenas alcançaram o topo, mas permaneceram lá.
Todos eles tinham uma estrutura, um sistema, uma rotina. E agora é a sua vez. Sua vez de criar seu sistema, de desenhar sua vida com as próprias mãos, de decidir com autoridade inabalável que não será mais refém das circunstâncias, que vai construir, vai plantar, vai persistir, porque prosperidade não é sorte, é semente, é processo, e o terreno fértil é você. Mas cuidado, a jornada não é linear. Ela virá com perdas, com dores, com pressões. E aí é que entra a parte mais ignorada por quem busca o sucesso: a capacidade de se adaptar. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, as regras mudam. E se você não mudar junto, você fica. Mas adaptar não é trair sua essência. É ajustar sua rota sem perder sua visão. É encontrar novos caminhos com o mesmo destino. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acertar. Mas ele não mudou seu objetivo, mudou sua abordagem, adaptou sua estratégia e venceu. Hill falava sobre isso quando dizia que a derrota temporária não é fracasso. É apenas um ajuste, um convite para refinar, para crescer, para se tornar ainda mais preparado. E é por isso que você não pode desistir. Porque cada desafio que você enfrenta carrega um presente. Um tesouro escondido que só se revela para os resilientes. E essa resiliência é construída com visão, com fé, com disciplina, com propósito. Você chegou até aqui ouvindo essas palavras, mas o que fará com elas é o que vai definir o seu legado. Porque inspiração sem ação é ilusão. Você pode se emocionar, se arrepiar, se sentir tocado, mas se não agir, nada muda. Hill dizia: a ação é a medida real da inteligência, e agora é a hora de medir a sua. Então, ouça. Ouça como quem desperta, como quem renasce, como quem entende finalmente que a vida nunca foi uma sequência aleatória de eventos. Cada queda, cada silêncio, cada não, cada dor, tudo foi preparação, tudo foi lapidação. Como a pedra que se transforma em escultura nas mãos do artista, você também tem sido moldado. E se você ainda respira, ainda há tempo. Ainda há estrada. Ainda há propósito esperando para ser cumprido. Hill dizia que todo homem bem-sucedido que ele entrevistou tinha algo em comum. Uma decisão definitiva. Uma ruptura interna com o passado. Uma escolha firme de que nunca mais seriam guiados pelo medo, pela dúvida, pela mediocridade. Eles decidiram viver com intenção. E isso mudou tudo. Porque a decisão verdadeira, aquela que não volta atrás, é uma força da natureza. Abre portas, derruba muros, atrai aliados. Essa decisão é o ponto de virada. É quando o mendigo vira rei. Quando o invisível se torna inevitável. Quando o improvável se torna imparável. Quando a mente deixa de ser uma cela e se torna uma arma. Quando o tempo deixa de ser um fardo e se torna aliado. E você tem esse poder agora, de fazer essa escolha, de escrever um novo capítulo. E é aqui que o Salmo 23 encontra sua mais profunda modernidade. Quando ele diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ele não está falando apenas de vingança divina. Ele está falando de autoridade, de presença, de coragem para crescer diante daqueles que duvidaram de você, de sabedoria para prosperar onde disseram que você falharia, de confiança para levantar a cabeça mesmo quando o mundo quer te ver de joelhos. É quando você entende que seu sucesso não é apenas sobre você, é sobre todos que virão depois, seus filhos, seus netos, aqueles que ouvirão seu nome e encontrarão esperança. Seu legado é mais poderoso que sua conta bancária. Ele é medido pelo impacto que sua vida causa nas vidas ao redor, pela transformação que você gera no invisível, pelas sementes que você planta sem nem sempre ver a colheita. Hill dizia que o verdadeiro sucesso é construído sobre o serviço, sobre a entrega, sobre contribuir com algo maior do que você mesmo. E é por isso que os grandes constroem impérios que duram além de suas mortes. Carnegie não ficou conhecido só pelo aço, mas pelas fundações que criou, pelas bibliotecas que espalhou. Ford não é só o nome de um carro,
É símbolo de acesso, de revolução. Disney não é só entretenimento. É um mundo inteiro onde a imaginação venceu o impossível. E todos eles começaram com quase nada, exceto uma ideia, uma visão. Uma fé que resistiu à dúvida. Um nada me faltará, silencioso, interno, inabalável. E é isso que você precisa cultivar. Uma fé que não depende do que você vê, mas do que você sabe. Que não se apoia em estatísticas, mas em princípios. Que não desaba com as dificuldades, mas cresce com elas. Porque a verdade final, nua, crua e poderosa é essa. O mundo não te deve nada, mas a vida te oferece tudo. E você pode aceitar ou recusar, pode crescer ou culpar, pode avançar ou esperar. Mas nada muda, até você mudar. E tudo muda quando você muda. O cálice transborda quando a mente transborda, quando a alma está alinhada, quando o corpo age em harmonia com o propósito, quando a vida deixa de ser sobrevivência e se torna missão, quando você para de buscar aprovação e começa a buscar impacto. E impacto vem com consistência, vem com a paciência de plantar, regar e esperar. Vem com a maturidade de saber que os frutos mais doces são os que demoram mais a amadurecer. Que o bambu chinês passa 5 anos crescendo para baixo antes de aparecer. E então, em semanas, cresce metros acima do solo. Assim é a sua jornada. Tudo o que você tem vivido está preparando a base, a estrutura, o terreno. E quando for a hora, você vai subir, vai florescer, vai expandir. Mas apenas se continuar, apenas se acreditar, apenas se agir, você já tem o que precisa. A força, a ideia, a conexão, o talento, o momento, tudo está aí, agora, pronto, esperando. E você só precisa dar um passo, um único passo. Não amanhã, não depois, agora. Levante, erga a cabeça, sinta o sangue correndo nas veias, o ar entrando nos pulmões, a vibração interna de alguém que não será mais refém da dúvida. Repita com convicção: nada me faltará. Diga como se o universo inteiro estivesse ouvindo. Como se cada célula do seu corpo estivesse sendo reprogramada. Porque está. Você acaba de cruzar um portal. Não um portal físico, mas um mental. De onde não há mais retorno. A mediocridade ficou para trás. A dúvida ficou para trás. Agora só existe um caminho, o da grandeza. E é você quem vai construí-lo, passo após passo, palavra após palavra, porque agora você entende. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para deixar um legado, e ele começa hoje.